Olá, me chamo José Hércules e sou estudante do curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas da Universidade Federal de Campina Grande, UFCG, campus CSTR. E esse vídeo foi proposto pelo professor doutor Eric Mariano, da disciplina de Técnicas de Coleta e Preparação de Material Zoológico. E hoje eu vou falar sobre a origem e história da vida na Terra. De acordo com o modelo científico vigente conhecido pelo Big Bang, o universo teria sua origem entre 3,7 a 14 bilhões de anos, a partir de uma grande explosão. Esta explosão teve como início uma singularidade, um único átomo, infinitamente denso e muito quente, que concentrou muita energia, explodiu e deu origem ao universo. A partir da explosão deste núcleo de altíssima densidade e temperatura, o universo entrou em um estado de expansão, resfriamento e formação de matéria, dando início ao espaço-tempo do modo como conhecemos, impossibilitando a existência de um momento anterior. O Sol e o Sistema Solar originaram-se entre 4,6 bilhões de anos atrás, a partir de uma densa nuvem de gás e poeira cósmica que girava em torno de si mesmo no interior do disco. Ocorreram ao longo dos anos processos de aglomerações de partículas e materiais sólidos, que colidiram entre si, formaram corpos cada vez maiores que posteriormente deram origem aos planetas. Há cerca de 4,5 bilhões de anos, com a detonação, milhares de rochas se espalharam pelo espaço. Algumas, contudo, foram atraídas pela força gravitacional do Sol e começaram a girar em torno do astro. Uma delas deu origem ao planeta Terra. Neste momento, após a explosão, a Terra estava superaquecida. No entanto, no cosmos, as temperaturas são negativas, o que provocou um esfriamento de fora para dentro. Como determinar a idade das rochas? A datação das rochas e de outros acontecimentos geológicos podem ser realizadas através da datação absoluta e da datação relativa. A datação absoluta, esse tipo de datação, com o auxílio de aparelhos muito sofisticados e através de métodos físicos e químicos complexos, permite determinar a idade das rochas com grande precisão. Normalmente, a unidade mínima utilizada é os milhões de anos. Já a datação relativa é um tipo de datação que não atribui idade exata às rochas, mas permite estabelecer uma ordem cronológica numa sequência de acontecimentos. A datação relativa, ela baseia-se na posição relativa das camadas sedimentares e apoia-se em vários princípios geológicos. O princípio da sobreposição. Numa sequência de camadas sobrepostas, cada camada é mais antiga do que aquela que se encontra por cima e mais recente do que aquela que se encontra por baixo. Esse princípio apenas se pode aplicar quando as camadas se encontram na posição horizontal. Princípio da identidade paleontológica. Quando camadas rochosas possuem o mesmo tipo de fósseis de idade, podemos assumir que apresentam a mesma idade, independente do local onde surjam. Escala do tempo geológico. Na escala do tempo geológico, os 4,5 milhões de anos de idade da Terra estão divididos em intervalos de tempo mais pequenos. Os intervalos de tempo mais abrangentes designam-se por íons. Cada íon está dividido em unidades de tempo menores, as eras. Cada era encontra-se subdividida em unidades de tempo ainda menores, os períodos. O limite de cada era e de cada período é determinado pela mudança drástica das formas de vida que surgem no registro fóssil. Estas mudanças estão relacionadas com importantes extinções em massa, devidas sobretudo a alterações ambientais e seguidas pelo repovoamento da Terra por outros grupos de seres vivos, em consequência da evolução biológica dos sobreviventes. As extinções em massa. O desaparecimento total de uma espécie ou de um grupo de espécies designa-se por extinção. A análise do registro fóssil permite constatar que ocorreram na história da Terra grandes extinções em massa, isso é, momento em que desapareceu simultaneamente um elevado número de seres vivos. A causa das extinções em massa são as alterações climáticas, as variações do nível médio da água dos mares, que são as transgressões ou regressões, vulcanismo intenso, movimento dos continentes, impactos de meteoritos e atividades humanas. Eras geológicas pré-cambriana.
O pré-cambriano é o intervalo de tempo mais extenso, quando se considera a formação da Terra, e teve duração aproximada de 4 bilhões de anos. É marcado pelo princípio da composição estrutural do planeta. Estão caracterizados pelo vulcanismo intenso e pelas elevadas temperaturas, o que tornava impedido para o surgimento de vida. Gradativamente ocorreu o resfriamento superficial, dando origem às primeiras formações rochosas. Surgem no pré-cambriano, mais especificamente no Arqueozoico, os escudos cristalinos e as rochas magmáticas ou ígneas. Os primeiros organismos vivos são identificados nessa era, os quais eram inicialmente unicelulares, procariontes e posteriormente, com o aumento do índice de oxigênio superficial, foi a vez do surgimento dos eucariontes. Até o fim do Proterozoico, houve o desenvolvimento de formas de vida mais complexas, como águas, bem como depósitos de minerais metálicos, a exemplo do ferro. Destaca-se também a composição das primeiras rochas metamórficas nesse intervalo de tempo. A Era Paleozoica teve início há cerca de 550 milhões de anos e seu término ocorreu há 250 milhões de anos. A Era Paleozoica está dividida em 6 períodos que são o Cambriano, o Ordoviciano, Siluriano, Devoniano, Carbonífero e Permiano. É caracterizado pelo advento de formas de vida mais complexas como artrópodes, moluscos, anfíbios, peixes, répteis, com a existência de animais terrestres. A vegetação também deixa de ser exclusivamente aquática e ao surgimento de florestas que por sua vez iniciaram o processo de transformação da superfície terrestre e das condições de vida para outras espécies, levando em consideração a geomorfologia, a estruturação das primeiras bacias sedimentares do Paleozoico. Surgem nesse período também as reservas de carvão mineral. Registrou-se a ocorrência de glaciações que correspondem à queda das temperaturas gerais da Terra. É importante frisar ainda que a formação do supercontinente Pangeia se deu durante o Paleozoico. Esta massa continental está circundada por um único oceano chamado Pantalassa. Ao final do período Permiano, marcando assim a passagem para o período Triássico, já na era Mesozoica, houve uma extinção em massa que dizimou 95% da vida do planeta. Pesquisadores atribuem esse fenômeno às atividades vulcânicas e à consequente liberação de grandes volumes de gases tóxicos na atmosfera. A Era Mesozoica iniciou-se há aproximadamente 250 milhões de anos, pendurando até 65 milhões de anos atrás. A Era Mesozoica é dividida em 3 períodos: o Triássico, o Jurássico e o Cretáceo. Um dos aspectos mais marcantes do Mesozoico é o surgimento dos dinossauros, grandes répteis que viveram na Terra entre o Triássico e o Cretáceo. Sua extinção ocorreu ao fim deste período com a queda de um asteroide. Mudanças significativas ocorreram também na crosta terrestre, com o processo de fragmentação da Pangeia e a separação desse grande bloco em 2 continentes, Laurásia e Gondwana. A Era Cenozoica teve início há 65 milhões de anos e se divide entre os períodos Terciário e Quaternário, sendo esse último o período em que vivemos atualmente. O Cenozoico é caracterizado pela configuração da crosta como hoje a conhecemos, tanto no que se diz respeito à organização e forma dos continentes quanto à sua geomorfologia. Com a formação das grandes cadeias montanhosas ou drobamentos modernos, como as cordilheiras do Himalaia, dos Andes e dos Alpes, é marcado também pela ocorrência das últimas glaciações, de que se tem registro. A vida no planeta ganhou novos representantes, com o desenvolvimento de novas espécies de aves, primatas e mamíferos. O Quaternário, período que começou há 1,8 milhão de anos atrás, é importante porque foi nele que surgiu a vida humana, o Homo sapiens, que foi gradativamente interagindo com o espaço natural e modificando conforme as suas necessidades, chegando até o estágio presente.
Obrigada pela atenção e até a próxima.